Isto é sobre a nossa entrega. É sobre muito mais do que ir do ponto A ao ponto B. É sobre acordarmos antes do mundo para entregar soluções que aproximam pessoas, empresas e países. É sobre responder a todas as necessidades de envio, das mais simples às mais exigentes, das mais urgentes às mais valiosas, garantindo que tudo chegue ao seu destino a tempo e em perfeitas condições. É sobre entregar tudo da melhor maneira, com uma frota moderna, eficiente e sustentável, que liga 98 destinos na Europa, em África e até nas Américas. É sobre o nosso compromisso de ir até onde for preciso. É sobre abraçar e superar todos os desafios, todos os dias. No fundo, isto é sobre a sua confiança e o quanto estamos preparados para a receber. Ready, set, canta. Olá, seja bem-vindo ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tráfego aéreo e as alternativas ao congestionamento de cargas aéreas nos aeroportos. Para isso, eu convidei o Marcelo Vitorino, ele é Country Manager da TAP Air Portugal para o Brasil e América do Sul. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Ele também, gente, é responsável aí pela gestão da divisão de cargas da companhia aérea, incluindo as operações e estratégias comerciais para América do Sul e Ásia. Olha, você é bem, né? América do Sul e Ásia tá É, bem, é. bem conectado. É que você sabe que nós na TAP, muitas vezes a gente coloca vários chapéus, né? Então não é só cuidar do Brasil, é também cuidar da América Latina. E a Ásia também é muito importante, porque muitas das nossas cargas de importação, por exemplo, vêm da Ásia. Olha aí. Então tem que ter uma atenção especial. Então a gente vai usando vários chapéus e cuidando de várias coisas. Ah, É muito bom. obrigada pela sua presença aqui, viu, Marcelo? E eu queria começar conversando com você a nossa pauta, trazendo justamente a questão da carga aérea, né? Em 2024, eu fiz um levantamento aqui. Em 2024, o total da carga aérea movimentada no TECA, em Guarulhos, foi de 664 mil toneladas. Um número considerável, né? Bastante. Mas tanto a justiça quanto os importadores fizeram uma pressão em cima da GRU Airport, administradora do aeroporto, porque congestionamento, né, devido ao acúmulo das cargas importadas ali no TECA, Sim. e também teve algumas situações como problema no tráfego aéreo, né. Então queria que você comentasse um pouco com a gente aqui no Intermodal Cast, além dos atrasos e nas taxas de extras, né, que deve ter taxa de armazenagem, taxa de acúmulo, tem uma série de taxas aí que você pode descrever para a gente. Claro. Que outros desafios o transporte aéreo, de carga enfrenta aqui no Brasil? Uau! Bom, primeiro eu acho que é importante destacar que eu considero os importadores brasileiros heróis, né, porque a importação brasileira aérea ou marítima, ela é um desafio, né, porque realmente, você comentou muito bem, são muitas taxas e custos, os impostos são altos, né, e o Brasil, ele é um dos países mais criteriosos do mundo em termos da o nível de documentação, a documentação precisa estar correta, porque se não está, a carga pode estar parada num processo alfandegário, ou num processo de liberação com qualquer órgão anuente. Então é necessário realmente muito cuidado na preparação dos documentos e que tudo corra da melhor forma para evitar justamente isso, demora, atrasos, porque eles automaticamente se tornam despesas, né. O Brasil é um país onde a armazenagem nos portos e aeroportos, ela é cobrada pelo valor da mercadoria, e não por quilo. Hum. Tá, então é diferente de outros lugares no mundo. No Brasil, quando a carga ela está num porto ou num aeroporto, o importador, ele paga a armazenagem com base no valor da mercadoria dele. Então se for $1.000.000. A armazenagem vai ser mais alta, porque a mercadoria tem um alto valor agregado. Uhum. E no caso da carga aérea, um dos motivos dela vir aéreo, é o valor agregado. Uhum.
cargas de alto valor agregado têm a tendência de serem transportadas na via aérea. Então isso é crítico. Quando um problema no aeroporto acontece, ou qualquer problema que demora a carga, além de você atrapalhar a linha de produção, você atrapalhar um mercado que tem que estar rapidamente para o consumidor, no caso de fast fashion, por exemplo, Uhum. ou um mercado que vai para uma linha de produção de uma companhia de manufatura, de uma indústria automobilística, por exemplo, Uhum. né? Tem Medicamentos. medicamentos, tem a questão também do custo. Então, Hum. isso tem a ver com a forma de como o Brasil licita áreas alfandegadas, começa Uhum. por aí, Hum. porque o governo brasileiro também quer receber muito dinheiro de impostos pelas cargas que estão lá pagando armazenagem em portos e aeroportos, então esse é um ponto, né. Uhum. E também tem a questão, por óbvio, dos atrasos e tudo isso, complica esse cenário, né. Uhum. Hoje também a gente vive um cenário de greve da Receita Federal, Ah, é verdade. né, Tem isso também. e é uma greve que já está há muito tempo, porque dizem que: "Ah, agora tem uma greve, vai incentivar", mas isso é um outro problema nosso no Brasil. Quer Uhum. dizer, eu entendo que o país, ele acaba investindo pouco recursos humanos Uhum. nos nossos órgãos anuentes. Precisaria, eu entendo que se preocupa muito em cortar custo, se fala muito Uhum. de custo Brasil, mas é muito importante que nossa equipe, os funcionários de Receita Federal, que sejam contratados mais gente, que eles estejam bem, porque não é só você dizer: "Ah, eles demoram muito, eles estão em greve", tem um motivo deles estarem em greve. Uhum. Eles são poucos, e tem muita coisa para fazer e muita carga para inspecionar. E a mesma coisa E são acontece, muitos critérios, eu e imagino, são né? muitos critérios, então dá trabalho, é Uhum. difícil. E muitos deles não têm equipamentos, é computador novo, tudo é difícil. Então acho que Entendi. precisa ter mais investimento nessa área, Uhum. que leva a o que contribui para o Uhum. caos que a gente passou, e você disse bem, foi pra essa nossa conversa, em Guarulhos. É. Contribui enormemente. Por quê? Guarulhos é para onde quase todas as companhias aéreas voam, Hum. né. Então é o principal, Guarulhos e Viracopos são os 2 principais, vamos dizer, pontos, aeroportos do Brasil. A própria TAP, né, nós voamos para 12 aeroportos no Brasil. Hum. E Guarulhos, a gente tem 3 voos por semana, por dia. Por dia. Tem dia que nós temos 4 voos num único dia, Olha, mas isso tudo passageiro e carga? passageiro e carga, Tá. passageiro e carga. Então imagina, se, isso acontece com poucas companhias aéreas vão para tantos aeroportos como nós, mas todo mundo voa para Guarulhos. Então muitas vezes, Guarulhos, para além de tá em São Paulo, que é o principal estado do país, 60% do PIB nacional tá aqui em São Paulo, é claro que muita carga é destino São Paulo, mas nem todas. Tem muitas cargas que o destino são outros estados e que acabam afunilando em Hum. Guarulhos. E aí você tem uma situação com essas dificuldades de os órgãos anuentes, a Receita Federal em greve e problemas estruturais do aeroporto, que tem mais carga, no caso de Guarulhos, do que ele consegue comportar. Então eu atribuo o problema de Guarulhos, eu não vou atribuir à à greve da Receita, por exemplo. Uhum. Eu posso dizer que isso atrapalha, Uhum. ou que muitas vezes o sistema, que é o nosso sistema de importação, CCT, ele também de vez em quando dá uns soluços ali, né, É normal, né? e aí atrapalha um pouco, mas o problema ele se origina numa questão estrutural. A estrutura não está adequada no aeroporto de Guarulhos para receber tanta carga, Uhum. né. E nós temos estimulado os nossos clientes, por exemplo, a dizer: "Olha, Uhum. no nosso caso, a TAP voa para todos os principais aeroportos do Brasil". Então, por exemplo, voltamos agora a Porto Alegre, Hum. com cargas para o sul do Brasil, manda para Porto Alegre, vamos a Florianópolis. Então cargas ali para Santa Catarina, não precisa mandar para Guarulhos, manda direto no voo de Florianópolis. Vamos para Brasília, para Salvador, para Recife, para Manaus, para Fortaleza, para Belém, para Natal, né, para Salvador. Então, Fazer uma uma pulverização, né, do trabalho, pulverização né? em detrimento a sempre focar de trazer para Guarulhos e levar de caminhão para outros lugares. Ah, sim, sim. Realmente aí não é nem muito inteligente, né? Então é um trabalho que eu tenho desenvolvido
como gestor aqui da Companhia do Brasil, junto com os nossos clientes, Uhum. para mostrar para eles, você fala: "Olha, tem outras soluções também", né. É claro que se a sua carga de destino final é Estado de São Paulo, é óbvio, Guarulhos, é pra você que o aeroporto tá lá, de uma forma, né, mais importante. Ou cargas em trânsito internacional também. Muitas vezes nós temos cargas que o destino é o Chile, Hum. e que nós temos uma parceria com outras companhias aéreas que conectam em Guarulhos. Aí é Ah, diferente, sim. vem, conecta e já Porque não tem jeito. Mas tem onde jeito. tem jeito, o ideal seria um redesenho da malha ali, né, Buscar considerando alternativas. outros aeroportos. É isso, é buscar alternativas, claro. Por quê? Porque, todo mundo só tem a ganhar com isso. O importador que recebe a carga mais rápido, o aeroporto eu acho que não perde, porque ele vai estar sempre cheio, Sim. vai estar sempre cheio, né. É. Guarulhos é a base do da indústria, do negócio, de tudo do Brasil é do estado de São Paulo, então está sempre agora, é difícil você imaginar, uma expansão muito grande, a ponto de você continuar crescendo da forma como está, no ritmo que cresceu nos últimos anos, né. Uhum. Agora sim, em termos práticos, quais são os prejuízos mais frequentes que você enxerga aí para as empresas? Então, eu utilizo esse serviço e para o consumidor desse pessoal. Em termos práticos, a demora, ela causa problemas de custo, Hum. ela pode parar a produção, Uhum. né. No caso específico do exemplo que você colocou, tínhamos cargas que estavam na pista do aeroporto tomando chuva, Ah. então gera perdas de Porque ali não tem uma perder na triagem, economia. né, tipo: "Olha, essa carga aqui, sei lá, não pode tomar sol", não tem isso. Eu entendo que eles estavam tentando fazer tudo o que podiam para inclusive buscar algum tipo de triagem, Sim. mas chegou a ficar inviável, a Uhum. ponto de, como você colocou bem, as companhias aéreas ficaram sem mandar carga durante 4 dias. Chegamos a fazer isso ano passado, falar: "Olha, durante 4 dias não vamos mandar carga nenhuma para Guarulhos, para dar tempo de desafogar, de destravar Uhum. essas cargas que estão lá paradas, para voltar a operar". E isso foi feito justamente porque se ficou numa solução onde realmente a carga chegava e só se acumulava na pista e não dava vazão, né. Entendi. Porque o nosso processo do fluxo de importação, como eu estava dizendo que ele é um fluxo que é importante, porque tem uma burocracia, e não é necessariamente uma uma novidade brasileira a burocracia. A burocracia existe no mundo inteiro. Uhum. Ela é importante, ela resguarda, salvaguarda o país está recebendo a carga, a segurança e Sim. tudo isso. Tem que ter um nível de burocracia aceitável, Sim. né. Mas quando a gente chega nesse nível, quer dizer, a carga ela chega, fica blocada ali e não consegue sair. Porque a carga não desce do avião, vai para a pista, entra no caminhão e vai para o destinatário final. Uhum. Ela vai passar por um processo de triagem dos órgãos anuentes, ela tem que entrar no armazém do aeroporto, ela tem que ser armazenada. Aí o importador vai entrar com um processo de desembaraço aduaneiro para Uhum. retirar a carga. Então, depois que a carga sai do avião, existe uma série de coisas que acontecem até Uhum. a carga ir para o importador final, né. Então se não tiver ali um processo muito bem azeitado, vamos Azeitado. dizer, né, e ainda mais numa situação específica que nós vivemos ali no ano passado, como você citou, aí aí os prejuízos são esses, quer dizer, Uhum. é perda É de uma prazo, cascata, né, uma cascata de estraga, prejuízo, né. mercadoria que estraga, que é perdida. Como que fica a relação, né, no caso você da TAP, como fica a relação com o cliente quando acontece esse tipo de coisa? Porque é uma coisa que fugiu do seu controle, Sim, né. sim, sim, Nós que somos importadores, a gente meio que sabe que isso pode acontecer, porque deve ter verdade, acontecido outras vezes. é verdade. Como fica a relação TAP com o cliente, quando acontece isso? Como melhorar? Como não deixar isso acontecer? O comércio exterior, ele é formado por uma cadeia enorme de intervenientes, né. Então Hum. várias empresas têm um papel importante nesse processo. Então, além da TAP, que é o transporte aéreo, que faz ali de alguns aeroportos, aeroporto a aeroporto, na maioria das vezes, tem também o agente de carga, que é quem vai pegar a carga na origem, pôr no caminhão, levar. Então, você acaba tendo vários intervenientes. Então, primeiro é transparência. Então, Uhum. você tem que, na hora, e ser rápido, porque na carga aérea tudo tem que ser rápido. Uhum. Então, quando acontece um problema, na hora já avisa e fala: "Olha, estamos com um problema.
No próximo book que você fizer, já não faz Guarulhos, tenta desviar a carga para um outro destino, porque o aeroporto está com problema. Então, a relação da TAP com os clientes, ela precisa primeiro ser uma relação muito aberta, de muito contato, Uhum, para que você diga para o seu cliente o que está acontecendo. uhum. Porque, inclusive, uma das partes intervenientes é até a própria Receita Federal. Hum, No momento que a carga chega no aeroporto, e eu entrego essa carga ela desce do meu avião, na hora que ela entra no armazém do aeroporto de Guarulhos, a carga deixa de ser responsabilidade da TAP. hum. Ela já é de responsabilidade do aeroporto, que na verdade ele é um fiel depositário da Receita Federal, porque a carga está sobre os auspícios do governo brasileiro, Certo. que vai querer recolher tarifa Uhum. sobre aquela carga que está ali colocada. Então, você percebe que são muitos intervenientes agindo nessa cadeia. Sim. Então, e o importador sabe disso, porque como eu disse para você, ele é um herói, ele está acostumado com essa situação, e ele já percebe que fala: "Poxa, realmente coi a TAP não tem culpa que a carga tá parada no aeroporto, né". E quem tem culpa? Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa. É uma É uma corresponsabilidade. corresponsabilidade, né, porque e foi por isso até mesmo que nós, companhias aéreas, ficamos um tempo sem trazer carga. Falou: "Não, espera aí, eu não vou ficar enchendo meus aviões de carga", Uhum. e todo mundo fez isso o ano passado. Ficamos 4 dias sem enviar carga através de uma resolução ou de uma discussão que Uhum. aconteceu junto com a Associação das Companhias Aéreas, os órgãos anuentes, né, que falaram: "Olha, precisamos dar uma folga aqui para o aeroporto de Guarulhos Entendi. se acertar". É um pouco Nesse nessa espírito, nesse né? espírito. Espírito de comunidade, né. E que demonstra a importância de a gente se desenvolver mais como na nossa logística do país, para habilitar outros investimentos que acontecem no Brasil inteiro, né. Então, por exemplo, Porto Alegre sofreu com É. enchente e tal. Pô, teve um investimento pesado, o aeroporto voltou a operar, né, e nós voltamos a voar para Porto Alegre agora, no começo do mês. Então já é um aeroporto de novo a voltar a usar, e mandar as cargas para lá, na importação, na exportação, trabalhar a partir de lá, em detrimento de focar todas as cargas do sul Certo. em Guarulhos, e assim para os outros aeroportos do Brasil. Nossa, é muito interessante acompanhar isso. Agora, você sabe que eu tenho visto que existem aí algumas novas concessionárias que estão tomando conta dos aeroportos, inclusive não só os principais, né, porque já estão licitados, Claro. mas alguns regionais mesmo, alguns menores e que com certeza vocês devem ter alguma relação com esses também. Aham. Eh E isso, sempre que a gente pega na imprensa, né, eles dizem o seguinte: "A gente está investindo para modernizar a infraestrutura". Normalmente a gente escuta muito de passageiro. Eu sei também que, né, o pessoal investe lá em cadeias de check-in, esteiras, mas existe uma parte de carga aérea. Talvez os aeroportos menores, eles não peguem uma carga ou não seja um hub, mas poxa, de repente para alimentar aquela área, ele talvez seja uma porta de entrada. Sim, Menor, mas seja. sim. Esse movimento de investimento dessas concessionárias, isso não ajuda? Quando você fala em termos de Guarulhos especificamente ou qualquer outro hub de carga, aí entra mais a parte do investimento federal, né, do governo. Não, assim, as concessionárias, elas também têm o seu quê de responsabilidade. E tem investido, Hum. né, e nós vivemos isso no nosso dia a dia, porque como a gente voa para 12 aeroportos, Uhum. então temos relação com todos esses aeroportos. E para carga, isso é muito interessante, eu acho, pelo menos, né. Você imagina, a carga não depende de um avião cargueiro. Nós da TAP, inclusive, a gente transporta praticamente tudo em avião de passageiro. Porque dentro do nosso avião é Airbus A330, o nosso principal avião, o que voa maiores distâncias, o wide body, como a gente diz. E ele tem lá 10 slots, espaços para você colocar containers, para você colocar pallets dentro da aeronave. Sim. Desses 10, 3 é para bagagem, os outros 7 é carga. Hum. Então a barriga do avião, o dono da barriga do avião é a área de carga. E quando você transporta carga num avião de passageiro, você barateia o custo do transporte da carga. Por quê?
Os passageiros, eles estão pagando a maior parte do custo daquele voo. Aquele voo existe para transportar aquelas pessoas, no caso de uma companhia aérea como a TAP, que o foco é transportar passageiro. Então a carga se beneficia muito do transporte de passageiro. Se beneficia muito. Você sabe que a exportação aérea brasileira, ela é de fruta. Uma curiosidade para vocês. Opa. 65% de toda a exportação aérea brasileira é manga e mamão. É 65% alta perecibilidade, né? de toda a exportação aérea brasileira para qualquer canto é manga e mamão, tá bom? E como é que você vai ter condições de mandar de avião manga e mamão e outras frutas também, mas eu estou focando na manga e no mamão porque é um caso bem, né, Prático. bem emblemático para a Europa, para os Estados Unidos, muito para a Europa, muito para Portugal por causa da TAP, tá bom? Como é que você consegue fazer isso e a fruta chega com preços para serem consumidos? Porque frete aéreo é caro. Aham. O que permite que essa fruta chegue nesses locais por um preço acessível é justamente ela ir na barriga de aviões de passageiros. Porque o passageiro, ele tá lá pagando, né, sei lá, vamos imaginar que um passageiro paga, olha outra curiosidade. Números, botar números. Vamos lá, a gente gosta de números. Números. Vamos imaginar que um passageiro paga, e na média, eu tô imaginando na média, não é tanto o meu expertise, tá bom? $700 um trecho, vamos dizer. Faz sentido? Daqui para a Europa, $700. E de volta, 1.500, sei lá, 1.400. Deve estar um pouquinho mais, mas Mas aí, se você compra com antecedência, como uma média, não é que seja $800, 1.600. Para nós, na aviação, cada passageiro pesa 100 quilos. Você vai dizer, eu não peso 100 quilos. Você, mais a sua bagagem, mais a sua mala, as Aí bolsas, assim, tudo aí somado sim. dá 100 quilos, tá bom? Sim. É o payload médio de um passageiro, tá bom? Então, você está pagando num trecho que vai e vem, ida e volta, um trecho, vamos na sua de ida, vai, Uhum. €800. Por 100 quilos, $800, que seja, por 100 quilos, você paga $8 por quilo. Na exportação aérea brasileira, a fruta, ela não paga $1 por quilo. Percebe? O passageiro, ele subsidia, ele ajuda o Uhum. custo da carga aérea, né? Porque ele é o motivo de estar lá, é claro que ele também necessita outros serviços, tem Sim, comida, tem atendimento, tem check-in, tem um monte de coisa, mas que na carga também tem, sim. né? Tem que receber a carga no aeroporto, tem que movimentar ela para dentro do avião, precisa passar no scanner, precisa fazer não sei o quê, precisa paletizar, então o voo de passageiro, né, É os voos de importante. passageiros são fundamentais. Então, a estrutura, né, Fundamentais. dos aeroportos está se modernizando. É ótimo. É ótimo. E aí com isso, as companhias aéreas acabam forçando os aeroportos também a melhorar a sua estrutura de carga. Hum. Porque a partir do momento e a gente vive isso, recentemente inauguramos uma rota nova, né, que foi o voo para Florianópolis. Foi agora, do começo do ano. Começamos a voar para Florianópolis, né, na verdade o ano passado, começamos a voar para Florianópolis. É um voo novo. É óbvio que você imagina Florianópolis, é uma área riquíssima para turismo. Uhum. Quem não quer ir passear em Floripa? Não é verdade? E os catarinas, né, o povo de Santa Catarina também querem ir para a Europa. Então, é uma excelente rota, e que tem sido um sucesso na área de passageiros. Na área da carga, também tem sido um grande sucesso. Não é uma área de tantas indústrias como é a área de São Paulo, por óbvio. Uhum. Mas o estado de Santa Catarina, ele é interessantíssimo para a área de carga. Temos lá campeões nacionais, temos a WEG, É verdade. que é uma É uma empresa, indústria. eu acho que é a maior fabricante de motor elétrico do mundo, né. Então quer dizer, como é que a gente consegue movimentar a carga lá? Porque tem um avião de passageiro que foi para lá, e isso facilita com que a gente possa, com custos interessantes e tal, começar a operar naquele aeroporto. Então eu considero um fator essencial para você motivar e induzir, né, é um fator indutor do transporte de carga, o turismo.
Nossa, olha, é muito bacana a tua visão, assim, do negócio, né, carga aérea, é muito interessante a gente saber que apesar dessas dificuldades, como a gente começou a nossa entrevista, existe uma forma de desenvolver tudo isso, Sem dúvida. né, existe uma forma de desenvolver e trazer mais. Agora, dá para a gente garantir a segurança das operações aéreas, a integridade das cargas, mesmo com essas dificuldades estruturais que a gente estava mencionando, no caso do Teca especificamente, né? Claro. Evidentemente que outros aeroportos têm outras estruturas e você mesmo já disse que nem todo mundo recebe o mesmo volume de carga. Sim, sim. Porém, diante do cenário que a gente pintou aqui logo no começo, como você mesmo disse, depois que você desembarcou do seu avião, você não tem mais essa responsabilidade. É, exato. Mas deve ser uma preocupação que toda companhia aérea tem de, poxa, eu desembarquei a carga, não é mais minha responsabilidade. Mas na minha linha de atendimento com o cliente, isso faz diferença. Se eu souber, Sem dúvida. né, se tiver como manusear, se tiver como garantir algum tipo de relação, enfim. O que que você acha? Como é que a gente pode como é que é possível garantir a segurança e a integridade da carga, mesmo ela tendo saído da sua mão já? O que que você acha que deveria ser feito? A segurança da carga, pessoa segurança em aeroporto é crítico. Uhum, É o ponto mais importante da aviação, é a segurança. Não só a segurança, mas também manter os produtos, não necessariamente seguros por óbvio, hum. mas também com a sua qualidade ideal, vamos dizer. Então, Sim. produtos que têm controle de temperatura, é importantíssimo. Então isso é gestão de estrutura. A estrutura tem que estar ideal. Então mesmo em todos os aeroportos, por exemplo, Guarulhos, a estrutura ela é muito boa, eles têm tudo lá. Tem câmera frigorífica, tem cofre para produtos perigosos, tem de tudo. Hum. O mês passado a gente fez transportes importantíssimos para Portugal de obra-prima, obras de arte. Então eram quadros, eram esculturas. Então foram 2 voos que fizemos para um museu Uhum, português uhum. com obras importantíssimas, raras, e para isso tem que ter um cuidado. Sim. Essa estrutura ela está toda lá. O que a gente viveu e o que se passou, foi que se pegou num momento da alta demanda, né, no nosso high season, Uhum. que a estrutura não estava dando conta da quantidade, do volume de carga. Sim. Então esse é o cuidado. É Ou se vai continuar aumentando, ou se o aeroporto, vamos dizer, no caso de Guarulhos, tem a intenção de crescer ainda mais no volume, se quer mais negócio, mais carga, então precisa repensar na estrutura, Uhum. que obviamente envolve outras coisas. Porque é uma área alfandegada, que tem uma licitação, essa licitação tem um contrato, esse contrato diz lá uma série de coisas. Então, vamos lembrar também que não há muito tempo a gente viveu uma questão de pandemia, É que verdade. esses aeroportos deixaram de faturar. E o custo estava lá. Tinha que pagar funcionário, tinha que assim como nós de companhias aéreas, é a mesma coisa, É. né. Então tem essas dificuldades. E como é que se garante que o produto que a segurança está sempre lá pronta? Um é os processos que nunca podem ser deixados de lado, o processo é fundamental, é essencial, é seguir os processos exatamente como eles são, e outra é a infraestrutura. A capacidade, a gestão de capacidade. Uhum. Né. Se o aeroporto nunca pode operar em 100% da sua capacidade, É. ele tem que estar abaixo disso, né. Cada um com sua regra, da sua forma de funcionamento, mas ele não pode operar com 100% da sua capacidade. Ele tem que estar se estiver chegando próximo disso, ele tem que já estar expandindo. É. E isso nem sempre é fácil, sobretudo no pós-covid, tão recente, não é? E põe recente nisso, Estamos né. falando de o quê? 3 anos, né. É. É recente, É recente, é é ontem, ontem. é ontem. Apesar das pessoas terem esquecido um pouco, mas é ontem, É. né, e provavelmente alguns setores não se recuperaram na mesma velocidade dos anos, O né. nosso o até o próprio a aviação, ela teve uma recuperação incrível, né, Uhum. porque as pessoas inclusive teve um ramp up incrível, porque as pessoas estavam com tanta vontade de viajar, que de repente todo mundo começou a viajar e o turismo recuperou, então mas os anos que nós ficamos lá foram perdas financeiras que vão demorar muito tempo Foi ainda quase para se um ano, né. foi Foi mais quase de um ano. foi mais do que um ano, né, É. porque no começo de 2020, março de 2020 foi quando começou. É. E foi até 2022. Foram os desdobramentos, né, assim, no começo foi aquele "não pode", depois foi relaxando,
né? Sim. Então, e aí, no relaxando, O não primeiro, foi na mesma o velocidade. primeiro, no primeiro ano, nos primeiros 10 meses, não tinha nem voo, né? É, exatamente. E não tinha voo. eh, nós da TAP pegamos nossos aviões e começamos a voar sem passageiro, só com carga, né? Nós aqui no Brasil, né, eu trabalhei junto com o governo do estado de São Paulo e as empresas aqui do Instituto Butantan e fomos buscar vacina do Covid lá na China. A TAP fez 3 voos de carga do Covid para cá, para trazer vacina. É. A carga mais valiosa que nós já transportamos até hoje foram aquelas vacinas, né? Bem naquela coisa da Covid, quando ninguém tinha vacina, e nós aqui no Brasil fomos trazer a vacina da China, né? Uhum. E um momento pai, que eu considero um momento Foi importantíssimo crítico, né? Foi bem crítico da mesmo. nossa história mesmo, da história Da da humanidade, TAP, né? né? Da TAP e da humanidade, Da né, minha história como Marcelo? profissional foi importantíssimo, né? Então, Legal. tá aí a importância da carga aérea aí, ó. Da sua modernização. Agora a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Olha, passa rápido, né? Voou! Voou! Não, sem Poxa, trocadilho. voou! Literalmente voamos. Vamos, antes da gente aterrissar, eu Boa. queria que você comentasse, assim, na sua opinião, quais são as principais oportunidades para a gente tornar aí o sistema aeroportuário mais eficiente e resiliente. Se ele já não for, né? Porque eu acredito que com tudo isso que a gente conversou aqui, pessoal, quem não acredita que ele seja resiliente é porque não conhece mesmo. Não, nossa, tem oportunidade. Bom, a gente fala de digitalização a vida inteira, né? Já é um assunto antigo. Mas olha, por incrível que pareça, o transporte internacional tem que evoluir ainda bastante em digitalização, né? Os nossos documentos já são eletrônicos, a gente já trabalha com digitalização de documentos eletrônicos. Tem que ainda melhorar ainda mais, ainda mesmo com os documentos eletrônicos, ainda tem muito papel. Então esse é por incrível que pareça. Então isso ainda tem que melhorar, tá bom? Então o AirAB, ou a carta de porte, como dizemos em Portugal, apesar de ser brasileiro, né, é português, já são eletrônicas, né? Os documentos fitossanitários, o Brasil também já estavam eletrônicos, está engatinhando. Esse ano, depois do carnaval, já deu uma acelerada no envio de documentos fitossanitários para exportação de fruta, por exemplo, eletrônico, mas ainda precisa evoluir mais. Vamos precisar eliminar papel, que a gente ficar carregando papel dentro do avião, perde-se tempo e não gera valor. Então isso precisa resolver. E agora a gente tem uma oportunidade enorme com a IA. Isso. Pois é. É o E tema da vez. é o tema da vez e não tem como falar de outra coisa, porque está no meu dia a dia, está no seu dia a dia. Eu uso IA para várias coisas e me utiliza muito. Eu uso como um assistente para mim, para tudo. Eu falo: "O que você acha disso? Compara isso com isso", tal. E acho que isso é ótimo. E é um tema enorme. A semana passada estava tendo a conferência da IATA em Dubai, de Uhum. aviação. Então todos os players do mundo foram para Dubai, a TAP esteve lá. Eu não fui pessoalmente, mas a minha colega Rita esteve lá em Dubai para entender sobre as novidades da aviação, o que está pegando, tal. IA foi o tema da vez. Eu acho que esse é o próximo paradigma que nós vamos precisar entender, encontrar outras formas de aplicar, para além de ser um assistente do nosso dia a dia, para ver como é que a gente ganha em segurança, eficiência e redução de custo, né? Nossa, sensacional. Nosso comandante dessa aeronave, a gente vai precisar fazer uma aterrissagem, Boa. mas foi excelente, o nosso voo foi excelente, não foi, gente? Todo mundo ficou, eu fiquei bastante impressionada com o que você trouxe aqui. Acredito que o nosso público também vai ficar. Te agradeço aqui a compartilhar tanto conhecimento, trazer tantos números, né? E compartilhar um pouco das experiências. Foi muito bacana a parte em que você disse que o quanto vocês contribuíram para a saúde, né, da humanidade. Eu digo humanidade mesmo, porque eu considero que foi um esforço mundial Foi. em favor da saúde de todos nós, Foi. né? Então foi muito bacana e acho até que você ficou, assim, bem empolgado, não foi, gente? Ficou, Fiquei. assim, emocionado, acho que Fiquei. emociona, né? Não, foi um momento importante para nós e a gente fica feliz de saber que o nosso trabalho pode contribuir nesses momentos. É para isso que existe a carga aérea, né? Pra esse tipo de coisa. Obrigado, muito obrigado. Marcelo Vitorino, Country Manager da TAP Air Portugal para o Brasil e América do Sul. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Intermodal Cash.
Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui. Espero que vocês tenham gostado. A nossa aeronave está aterrissando. E eu quero lembrar vocês de que soluções logísticas de ponta a ponta, a Intermodal tem.